Aí, galera do terceirão, vamos nós para algumas coisas aqui. Apesar de eu ter colocado aí exercícios propostos e exercícios resolvidos, os exercícios resolvidos de corrente elétrica vão aparecer de volta nos propostos. Mas quero dar uma reforçada nos exercícios resolvidos de lei de Ohm, porque eu coloquei 2 resolvidos, um para cada lei. Eles são bastante simples, mas gostaria que vocês tivessem um pouquinho de atenção, porque é exatamente esses de Ohm e mais aquele outro estilo de corrente elétrica que tem aparecido por aí nos vestibulares e Enem. Inclusive temos lá depois um exercício que aparece bastante texto, aí vocês vão perceber por que que eu tenho dito isso. Mas falando então sobre o exercício resolvido, quero aproveitar e colocar aqui, ó. Calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 200 volts de diferença de potencial, DDP. É um exercício clássico de primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm diz que resistência é igual a DDP dividido pela corrente, ou seja, R é igual a U dividido por I. Ou então, a gente poderia dizer que resistência é voltagem dividido por amperagem. Modos diferentes de se falar, tá bom? Então, se a nossa DDP é 200 volts e a nossa intensidade de corrente é 10 amperes, logo, o que a gente tem de resistência? É só dividir um pelo outro. 200 dividido por 10 vai dar 20 ohms. Lembrar que resistência é medida em ohms. É um exercício bastante simples, mas é um exercício clássico que aparece muitas vezes por aí. Tá? Já sobre a segunda lei de Ohm, ela pode aparecer de forma direta ou pode aparecer como neste exercício, que precisa transformar coisas, arrumar outras e assim por diante. Por exemplo, observe aqui que ele pergunta qual é a resistividade, é aquele ρ da fórmula, tá? Letra grega, de um condutor com DDP de 100 volts, intensidade de corrente de 10 amperes e comprimento de 80 metros. O metros já está na unidade correta, mas observa o seguinte, a área da seção é 0,5 milímetros quadrados. Então, vai ter que transformar esse milímetros quadrados em metro quadrado. Vai ter um outro exercício semelhante a essa transformação no outro cálculo, por isso aqui eu só vou colocar para vocês, tá? Que de milímetro quadrado para metro quadrado multiplica por 10 a menos 7. Quer dizer, na realidade seria menos, mas porque aqui de 0,5 já foi transformado para 5, tá? É só multiplicar por 10 a menos 6 e você resolve essa questão. Ou você faz desta forma ou você vai ter que fazer através de tabela. Eu mostro depois a forma através de tabela, tá? Então, os dados do exercício. Aqui está comprimento em metros, aqui está a área da seção transversal já transformada em metro quadrado. É só fazer 2 etapas. A primeira delas, vou pôr aqui um pouquinho para frente a fórmula. Olha, é resistência, é ρ vezes, que é resistividade, vezes o comprimento dividido pela área. Você vai dizer assim, tá, mas e dá para aplicar direto? Não, porque nós não temos todos os dados. A gente ainda vai ter que calcular a resistência que a gente não tem, porque aqui no exercício não consta resistência. Por isso, a primeira etapa é usar a primeira lei de Ohm. R igual a U dividido por I. R, 100 volts. I, 10 amperes. Logo, vai ser resistência 10 ohm. Agora sim, eu tenho todos os dados. Porque agora, resistência, eu tenho que foi calculado. Rho, eu estou pedindo. O comprimento tem no exercício. A área também tem no exercício. Só vamos dar uma arrumadinha na fórmula, tá? Ou seja, o A que está dividindo passa multiplicando. O L que está multiplicando passa dividindo. Logo, a resistividade é R vezes A dividido por L. Substituindo os valores que a gente tem, lembre-se que você vai pegar 10 vezes 5, 50, dividido por 80, e deixa o 10 a menos 7 separado. Se você dividir 50 por 80, dá 0,625, vezes 10 a menos 7. Para transformar em notação científica, não pode ser zero aqui. Por isso ficou 6,25 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro.
Esse é um cálculo clássico de primeira e segunda lei de Ohm. Vamos para os demais exercícios e vai reforçar esse conceito. Vamos agora aos exercícios propostos. Veja esse primeiro exercício. Ele fala que dois fios, um de cobre, e ele dá a resistividade do fio de cobre, e outro de alumínio, ele dá a resistividade do de alumínio, possuem mesmo comprimento e mesmo diâmetro, ou seja, o L é o mesmo e o A é o mesmo, tá? Se ambos forem percorridos pela mesma corrente, ou seja, I igual, o que a gente pode afirmar? Não precisa se preocupar tanto em relação às respostas que estão aqui, tá? A resistência ôhmica dos fios são iguais, DDP é menor, já está ali até selecionado qual é a resposta, mas eu tenho que explicar para vocês o porquê, tá? Então, observe aqui o seguinte. A nossa fórmula da segunda lei de Newton é essa e da primeira lei de Newton é essa. Eu tenho resistividade para ser analisada. Então, óbvio que eu teria que encontrar alguma coisa relacionada na segunda lei. Só que aqui está falando de corrente elétrica, e corrente elétrica não tem na segunda, só tem na primeira. Por isso, o R vale isso na segunda lei e o R vale isso na primeira. Junta as duas coisas, R igual a R. No lugar do R aqui, você põe o U sobre I. E aí, quando a gente organizar a fórmula, colocando o I que está dividindo, passando, multiplicando, vai valer aquela questão da matemática, o que é diretamente e inversamente proporcional. U, que é a nossa tensão, a nossa DDP, que é o que está aparecendo aqui em relação à resposta, ele vai ser diretamente proporcional a todos os elementos da parte de cima da fração e inversamente proporcional à parte de baixo. Logo, o que a gente tem? A gente tem aqui, então, que U é diretamente proporcional a I, Rho e L. Ou seja, se subir U, sobe I, sobe Rho, sobe L. Mas temos que inversamente é proporcional a A, ou seja, se U aumentar, diminui A. Se A aumentar, diminui U. Então, a DDP no fio de cobre, por que ela é menor do que no fio de alumínio? Porque Rho é menor do que no de cobre do que em relação ao alumínio. Por isso a resposta B está correta. Outra coisa, a resistência ôhmica dos dois fios são iguais? Não tem nem como ser igual. Por quê? Porque tem a questão de ser direta ou inversamente proporcional. Aí o fio de cobre foi submetido ao campo elétrico maior que o fio de alumínio, você não precisava nem se preocupar em calcular campo elétrico lá pelos cálculos anteriores, porque só existe uma questão certa e a letra B já está feita aí. Também você não precisaria se preocupar com o efeito Joule, quanto que é perdido e coisa do gênero e energia lá do segundo ano. Por quê? Porque você já tem a resposta que DDP é menor no fio de cobre porque ele tem menos resistividade. Então, a nossa resposta está posta aqui, logo U é diretamente proporcional a Rho, portanto, sendo a resistividade do fio de cobre menor que do fio de alumínio, a DDP do fio de cobre é menor do que a DDP do fio de alumínio. Tá bom? Vamos agora para a parte de cálculos. Esse exercício é o típico exercício de Enem. Ele fala um monte de coisa, só que o que interessa mesmo é esta última parte. Se esse telão é alimentado por uma tensão de 110 volts, possuindo uma resistência elétrica total de 50 ohms, qual é a corrente elétrica que atravessa? Ou seja, tudo que está escrito ali em cima é só para distração. Cuidado com isso. No Enem, algumas coisas não são distração, mas a maior parte é. Então, o que você tem que usar? Primeira lei de Ohm, aonde U é 110, R é 50 e você está calculando I. Logo, se R é igual a U dividido por I, você troca I por R, é a questão matemática, passa um para lá, outro para cá, vai dar 110 dividido por 50, 2,2 amperes. Essa é a nossa corrente elétrica. Vamos para o próximo. Aqui, letra A. Vamos para o próximo. O próximo exercício é aqueles de corrente elétrica.
Se a corrente que atravessa o telão é de 5 amperes, o vírgula zero ali você pode até desprezar, então o número de elétrons que passa por segundo será D. O que você tem que lembrar? Em primeiro lugar, que a corrente 5 amperes, que a carga do elétron é, vamos colocar aqui uma coisa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o tempo aqui já está em segundos, já está correto, tá? Então, tempo ΔT, 1 segundo. Fórmula I igual carga dividido por ΔT, mas carga é número de elétrons vezes o seu valor. Então, logo, veja uma coisa aqui. Se você pegar no lugar de Q e colocar N vezes E, você está com a fórmula prontinha, só para aplicar os valores. Aí vai ajustar simplesmente para separar aqui no caso N, o E que está multiplicando vai passar dividindo, o ΔT vai passar multiplicando, arrumando a fórmula, vai ser só fazer 5 da corrente elétrica, ΔT, 1 segundo, carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar, na prática, até ficou aqui repetido, que 5 dividido por 1,6, 3,125. E o 10 a menos 19 embaixo passa para cima mais, como mais 19. Portanto, como a resposta ali, a gente não teria 3,125 vezes 10 a 19, a gente adapta para as respostas que tem ali, e mesmo que ela não esteja em notação científica, é a letra B a nossa resposta. Vamos já aproveitar, fazer uma coisa importante aqui. Me deem só um segundinho. Vocês viram que essa formulazinha aqui, essa parte do exercício ficou repetida. Então, já eliminamos, já está bonitinho, tudo certo, salvou. Vamos para a próxima. Essa aqui é aquela que eu falei para vocês que ia ter o cálculo da transformação de milímetro quadrado para metro quadrado através de tabela, porque quem não conseguir acertar por fórmula vai ter que aprender por tabela. A tabela eu acho mais seguro, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas é mais seguro. Mas o exercício diz assim, se dois cabos que ligam o telão forem de 6 milímetros quadrados, qual a resistência elétrica que ambos terão se o comprimento de cada cabo é de 20 metros e a resistividade do material em que são feitos é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Então tá, o que nós temos que fazer? A primeira etapa é fazer o seguinte, são dois cabos de 6, então você vai ter que levar em consideração uma área de 12 milímetros quadrados. Outra coisa, não pode ser milímetro quadrado porque aqui está em metro. Portanto, você tem que transformar o milímetro quadrado em metro. Como faz isso? Faz a tabela, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se é quadrado, tem duas casas cada um deles. 12 milímetros quadrados, você tem que pôr a parte inteira aqui. Então, o 1 e o 2 são 12 milímetros quadrados. Recua com zeros até chegar na unidade que você quer. A unidade que você quer é metro quadrado. Portanto, olha o que vai acontecer aqui. Aqui nós vamos ter o 1,2, para não precisar usar 12, para já pôr em unidade na notação científica. Olha o que vai acontecer do 1 para frente. Ele vai recuar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se ele recua 5 casas, 10 elevado a menos 5. Tá? Então, esse número todo que está aqui, 0,0000012, tá? É 1,2 vezes 10 a menos 5. O comprimento está lá no exercício dos cabos, é 20 metros. A resistividade vai dar 1,7 vezes 10 a menos 8. Portanto, aqui você quer saber a resistência. Ρ vezes L dividido por A. Substituindo os dados, você vai ter, para arrumar a casa, 1,7 vezes 20 dividido por 1,2, igual a gente fazia na lei de Coulomb, certo? Separar as potências. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 5. 1,7 vezes 20 dividido por 1,2 dá 28. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 5, conserva a base, diminui os expoentes. Menos 8 menos
menos 5. Lembra que tem dois sinais. Portanto, vai dar menos 8 mais 5. Vai dar menos 3. Essa resposta 28 não tem lá. Então, você vai ter que adaptar. 28 vezes 10 a menos 3 é só você considerar que tem que puxar 3 casas. Uma, duas, tem que ter mais um zero. Se você quiser lembrar como a gente estava fazendo, olha aqui, ó, 10 a menos 3, 3 casas. 28 é a parte inteira, está ali. Portanto, a resistência 0,28 ohms, letra D, o nosso exercício. Vamos para mais um. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através da seção transversal em 1 minuto. Única coisa desse exercício que tem que fazer para aplicar o I ou é igual a Q por ΔT, ou seja, o Q é igual a I vezes ΔT, é só uma multiplicação, é que você tem que lembrar que não pode estar em minuto. Se está em amperes, tem que estar em segundos. Logo, 1 minuto tem 60 segundos. O exercício é só multiplicar 5 por 60, que vai dar 300 coulombs, tá bom? E aqui vem um da Estadual de Londrina, tá? Então, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a... É o mesmo cálculo anterior, sem precisar fazer aquela transformaçãozinha de Q igual a I vezes ΔT. Aqui você vai fazer exatamente I é igual a carga dividida pelo tempo. Qual o quezinho da questão? Porque para que não dê erro, é lembrar que tem que ser coulomb por segundo. Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Logo, o minuto tem que ser transformado em segundos. 1 minuto, 60 segundos. 12 dividido por 60, 0,2. 0,2 é a letra B. Então, esses exercícios vocês viram que são bastante simples, mas eles dependem de pensar um pouco no começo, traduzir o que o exercício quer para a questão da fórmula. Mas é isso aí que a gente tem, é preparação então para a avaliação de vocês, tá bom? Reforço aqui que quarta e quinta noite eu estou à disposição, é só mandar algum WhatsApp para mim, 999434229, ou se você quiser passar um e-mail para mim, é sslb1964@gmail.com. Nesses dias eu estou ali sempre dando uma olhada se alguém tem alguma dificuldade, alguma pergunta. Fora desses dois horários, quarta e quinta noite, que seriam os horários normais de aula, se eu estiver fazendo alguma coisa lá do Ropelato ou em alguma outra atividade, pode ser que eu não responda na hora, mas em algum momento eu respondo você. Então, qualquer coisa, entre em contato. Então aí os nossos cálculos e eles serão base para a nossa avaliação. Bom trabalho e boa sorte para vocês. Até a próxima.